Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa. Muito bom dia para você. Estamos juntos começando mais uma semana e a partir de agora até às 11h30 a gente mostra e fala tudo sobre o nosso esporte regional. E aí no programa de hoje, claro, destaque total para a vitória do Tupi, mas que infelizmente não conseguiu acesso à Série B, né? Ficou para disputar no ano que vem a Série C novamente, mas um jogão de bola, um Marilênio cheio. E a gente vai falar tudo sobre essa partida, todos os detalhes, as entrevistas, as polêmicas e muito mais. Além disso, vamos mostrar também tudo sobre a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Copa Alterosa Sub-20 chegou até a grande final, né? Já temos os dois finalistas, nós tivemos no final de semana os jogos da volta aí das semifinais, agora sim já definida a grande decisão da Copa Alterosa Sub-20. E aí para você que está em casa, está trabalhando, mas está ligadinho aqui na TV que o Mineiro vê, quer participar com a gente, é só mandar sua mensagem para o 98410-9434, é o WhatsApp do Arena Alterosa. Bom, na abertura do programa eu falei que o destaque total vai ser para o Tupi, né? E para a gente começar a falar, destrinchar esse jogão de sábado, o Tupi que jogou muita bola, mas infelizmente não conseguiu o acesso. Estou recebendo aqui, ó, 3 feras comigo. Vamos lá, Luiz Mendes, Márcio Santos e Walker Campos. Muito bem, bom dia para vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Arena. Bom dia Fernando, bom dia Márcio, bom dia Walker. Tamo junto aí. Infelizmente o Tupi não consegue esse acesso, mas foi muito merecido, jogou muita bola. E fica esse sentimento aí de angústia, porque o Tupi mereceu e mereceu muito. Foi quase, Márcio. Quase, muito perto mesmo do Tupi, jogou muita bola, merecia, obviamente foi prejudicado, a gente vai falar muito aqui a respeito da arbitragem, mas é o futebol e a arbitragem brasileira, né? A gente vai realmente falar a respeito disso, mas parabéns ao Tupi que conseguiu fazer uma ótima Série C, na verdade, surpreendendo a muitos, até mesmo por ter chegado a esse mata-mata. Walker Campos, preparador de goleiros do nosso Galo Carijó, está aqui com a gente mais uma vez, prazer em recebê-lo. E agora sim, né, a Série C pro Tupi, felizmente parou por aí, mas já quero até ler, daqui a pouquinho ler os recados, uma turma parabenizando o Walker, o Paulo, que fizeram juntos uma excelente temporada, uma excelente Série C. Bem-vindo, Walker. Eu agradeço o convite, né? Bom dia a todos. Faltou pouco, né, para coroar o nosso trabalho, esse acesso. Ficou, sim, essa tristeza, mas, ao mesmo tempo, a felicidade do trabalho bem feito, honesto, né? Nosso trabalho honesto, correto. Infelizmente, eu não gosto muito de falar sobre a arbitragem, mas ele influenciou bastante no resultado da partida. Daqui a pouco a gente vai mostrar esses lances, né, que dão bastante discussão, interpretação, enfim, que a arbitragem teve que tomar uma decisão e uma dessas decisões não foi, claro, a correta, a gente viu pela televisão. Mas para a gente começar a conversar mais sobre esse jogo, Luiz Márcio e o Walker. Marilênio cheio, como a gente não tinha visto ainda nessa temporada, né? Mais de 5 mil, tô aqui com os números, ó. Deixa eu passar para vocês os números certos. 5.251 o público pagante, o público total, né, presente, 5.751 pessoas presentes, uma renda de R$ 127.430 para o Tupi. E aí, o torcedor do Fortaleza que também veio, né, compareceu ao Marilênio. E foi o que o Ailton, desde o primeiro jogo, tá chamando, né, o Luiz Márcio e o Walker. Torcedor pode ser o 12º jogador. Eu ainda não vi o Marilênio cheio, como eu já tive a oportunidade de ver. E nesse jogo, o torcedor foi e apoiou do início ao fim. Tupi entrou em campo aplaudido, saiu de campo, venceu por 1-0, mas sem o acesso e foi embora aplaudido. Uma festa muito bonita, a torcida muito acalorada, torcendo e jogando mesmo com o Tupi. Isso foi interessante, até mesmo você via a reação dos jogadores em campo, né, os verdadeiros guerreiros aí tentando realmente fazer diferença, mas infelizmente jogo muito cadenciado, o árbitro parava principalmente no ataque do Tupi, em momentos ali que você observava o Tupi às vezes no contra-ataque, ele parava a partida simplesmente e tinha um jogador do Fortaleza caído, de vez em quando eles caíam, isso aí ninguém vai falar, mas a verdade tem que ser dita. A arbitragem influenciou negativamente aí, realmente atrapalhou o Tupi, uma infelicidade. Ô Márcio, quando o time sai aplaudido do jeito que saiu, né? Vai lá até a Arena Castelão, perde pelo placar de 2-0, tem aquele apagão que teve. E aí o torcedor fica um pouco desconfiado, só que aí joga, né? Campo cheio, joga bem pra frente,
pra mim, né, na minha opinião, eu não tinha visto o Tupi jogar dessa forma. Pra mim foi um dos melhores jogos do Tupi até agora na Série C. E um time que sai aplaudido é porque fez por onde, talvez merecia até disputar ali, fazer disputa pelos pênaltis. Né? Com toda certeza. A expectativa era essa, né? A gente esperava que o Tupi conseguisse aí, com toda certeza, pelo menos uma disputa por pênaltis, seria aí com certeza uma chance para o Tupi ascender. Mas eu vi também a situação dos jogadores, que eles conseguiram, não resta a menor dúvida também, o apoio da torcida pela disposição em campo. O Tupi realmente teve uma postura bastante diferente, não só porque precisava do resultado, mas pelo apoio do torcedor também. A gente tem acompanhado o Tupi aí anos e anos aí, e vê que realmente o torcedor acaba vaiando o time, falta de disposição. Desta vez não, a gente viu que realmente o time procurou jogar dentro daquilo que o Ailton tinha proposto, no esquema tático, mas também superando em relação à vontade. Aquele lance do Marcel, quase que fez um golaço, chute lá do meio da rua. Marcel, ele ficou assim, ele vibrou com o seu companheiro como se tivesse feito gol. Verdade. Seria a grande oportunidade do Tupi. Então, aquilo contagia o torcedor também. O torcedor realmente apoiou muito o Tupi, o time saiu aplaudido, merecia essa vitória. Enfim, por conta de questões inerentes, né, ao time, o time acabou não conseguindo aí este acesso. Mas, com toda certeza, como o Walker disse, o trabalho foi muito bem feito. A gente lembra, o Tupi tem a menor folha salarial de toda a Série C. Então, e a menor mesmo, viu? Menor mesmo. Então, um time conseguir disputar de igual para igual contra um Fortaleza, que tem uma folha salarial das mais altas da Série C, e é um time de muita tradição, não resta a menor dúvida que já foi um grande feito. Ô, Walker, não sei se você concorda comigo, mas falei com vocês antes do programa começar desse poder ofensivo que eu não tinha visto no Tupi ainda, quando precisava reagir. E nesse jogo reagiu de uma forma impressionante, tanto que com menos de 2 minutos saiu um gol, né, um gol anulado, enfim. Só que aí entra a dificuldade do jogo, né? Você perde um jogo de 2-0, aí tem o critério de gol fora de casa, né, o Lismar e Márcio. Se o Tupi toma um gol, 3 já não resolveria mais, aí que fazer 4. Né? Aí entra essa questão, né, de ter concentração, foco total para não tomar gol, mas você tem que fazer 2. E o Tupi, indo pra cima, fez um gol depois anulado, fez o segundo anulado de novo, fez o terceiro. Ou seja, reagiu muito bem de uma forma que, pra mim, foi assim, inesperado, foi surpreendente, né? Não inesperado, porque a gente esperava isso, mas surpreendente. Né? Mas a gente tem que enaltecer o trabalho da comissão, né? Claro. Do Ailton, vocês vêm falando o tempo todo. O Ailton e o Ricardo Leão fizeram um trabalho maravilhoso. Então isso foi sendo estudado, foi sendo falado a semana toda, o Ailton batendo em cima disso, o Ricardo, a gente sempre reunindo e falando sobre a importância do jogo. Os jogadores compraram essa ideia e o esquema que o Ailton montou deixou o Fortaleza um pouco sem ação. Eles estavam tentando sair para tentar matar o jogo, mas não conseguia, porque a gente tinha sempre uma cobertura, enaltecer também o trabalho da preparação física. Porque o Luiz Augusto, o time correu o tempo inteiro, marcar pressão, Verdade. Atacar, voltar, enfim. Então, eu acho que os jogadores, sabe, esses meninos têm que enaltecer muito esses jogadores do Tupi, que vestiram a camisa do Tupi e entenderam o que é o Tupi. Então, isso aí que é importante. Por isso a torcida aplaudiu, porque viu o empenho, viu a dedicação que eles tiveram e a fatalidade. Com relação ao árbitro, eu tenho um detalhe, no intervalo do jogo, né, na volta, eu estava batendo bola lá com o goleiro e tal, e passou por mim e falou assim, olha aqui, professor, não abre braço pra mim, não. Eu veio e falei assim, poxa, você tem que dar o que tem que ser dado, poxa, foi ali na sua frente. Aí eu falei, você é bom árbitro. Então eu usei daquela psicologia, né? Você é bom árbitro. Ele falou assim, eu não sou bom, não, eu sou excelente. Ele falou isso comigo. Ele é tão excelente, já não está no quadro mais da FIFA, né? Entendeu? Então ele falou, não sou bom, não. Ele olhou nos meus olhos assim, eu sou excelente. Eu falei, tudo bem, você é excelente, então dá o que tem que ser dado. Você tá errando demais, cara. Ele falou, faz a sua que eu faço a minha. Eu falei, então tudo bem. Até o Ailton falou na coletiva depois essa questão de umas faltas bobas que às vezes ele invertia, né? Era pro Tupi, dava pro Fortaleza, segurar o jogo demais. Então vamos fazer o seguinte, se a gente Até continuar... lateral, Fernando, ele complicava às vezes no lançamento da lateral ali. Os auxiliares. Toda hora que ia dar lateral, às vezes o jogador do Tupi ia bater o lateral e ele cobrava que era em outra posição. Aí ia pra trás, ficava cadenciando o jogo. Verdade. Vou fazer o seguinte, se a gente continuar comentando mais sobre essa partida, agora a gente vai ver tudo que aconteceu, né? Tudo que foi
mostrado, contado com o Lucas Girardi, também o Anderson Matheus, né, que fizeram aí a cobertura dessa partida. Mostrar tudo sobre Tupi 1, Fortaleza 0. Antes da bola rolar, a torcida gritou um nome. No final do jogo, Ailton retribuiu. Sem o acesso, mas com a certeza de ter feito um bom trabalho, o técnico agradeceu. A torcida está de parabéns, é de emocional o que eles fizeram. Eles viram como é bom, eles são o 12º jogador. Gritaram o tempo todo, os jogadores se motivaram. O Carijó foi um galo de briga em campo. O objetivo era marcar 3 gols e eles vieram, só que 2 foram anulados. Antes dos 2 minutos do primeiro tempo, a rede balançou pela primeira vez, mas o juiz marcou impedimento. No início do segundo tempo, Ítalo recebeu entre os zagueiros e marcou, só que o gol foi mal anulado. Conheço bem o Marcelo, falei da minha tristeza sobre a atuação dele. Para ele, umas faltas que ele inverteu muito, o bandeirinha muito mal posicionado, né? E assim, fizemos o nosso papel, cara. Outro problema foram as substituições por lesão. Leandro Brasília saiu ainda no primeiro tempo e Hélder no segundo. Atrapalhou sim, porque quando o Afonso sentiu, eu já ia botar mais um extremo, né, que era o Juninho, era o válvula de escape, veloz. A gente já estava com isso bem desenhado, eu e o Ricardo, mas quando ele sentiu, teve que mudar os planos, né? Mas o Jonas também entrou muito bem, Calu entrou muito bem. Para conta do placar, só entrou o gol que Fernando fez. Depois da confusão na área, o zagueiro colocou para dentro. Ainda teve mais 15 minutos de partida pela frente. O Tupi foi com tudo para cima do Fortaleza, mas os cearenses conseguiram segurar o placar. A vitória por 1-0 não foi suficiente para o acesso ao Carijó. Mesmo com a eliminação, o time recebeu o apoio da torcida. Mas a festa em Juiz de Fora foi do Fortaleza. Depois do apito final, os jogadores foram comemorar com a torcida. As coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. O torcedor esteve do lado do time desde da minha chegada. Então, estou muito contente com aquilo que aconteceu até agora. Sem o acesso, o futuro de Ailton Ferraz no Tupi fica indefinido. Eu não sei se eu estou despedindo, porque eu não me vejo ainda assim, não me vejo. A tristeza maior é que eu não conquistei nada. A gente só quase chegou. O que presenteia um grupo e o trabalho do treinador é título. Estou muito feliz pela campanha, por tudo que aconteceu. Bom, acho que a imagem que fica é o que o Ailton disse mesmo, né? O torcedor gritando no nome dele, apoiando, aplaudindo, porque acho assim, não é ser subjetivo quando a gente fala que o grupo estava desacreditado. Era uma realidade, né, Márcio? Luiz Mar, Walker no Mineiro, o Ailton chegou e teve um trabalho de não deixar o Tupi cair, né? Que estava capengando. E aí dá uma volta por cima, né? Cria identidade no grupo. Acho que a imagem que fica, acho que o sentimento que fica tem que ser esse mesmo, né? De felicidade, porque o grupo deu a volta por cima e chegou longe demais. Né? O elenco era bem limitado, né? Se você for ver nomes isoladamente, não era uma equipe muito forte, mas o conjunto fez a diferença, né? A vontade, né? A garra que o time sempre demonstrou dentro de campo. O Ailton fez um papel brilhante porque os jogos que precisava vencer, ele conseguiu os pontos que precisava, não fazendo nada mágico, né? Ele fez o arroz com feijão, foi ganhando ponto a ponto e chega no mata-mata, mas infelizmente a grande dificuldade do Tupi, a gente sabe disso, porque como perdeu de 2-0 lá em Fortaleza, não podia avançar muito. Então por conta disso tinha que atacar, mas tinha que ficar ali sempre em alerta, porque se tomasse um contra-ataque ali realmente ficava muito complicado para o Galo. Mas foi muito bom, o trabalho foi muito bem feito,
Tanto a comissão técnica, né, a parte física também tem que ser exaltada, o Walker falou aqui muito bem. O Tupi tinha muita perna ali dentro de campo e conseguiu segurar o resultado, conseguiu fazer 1-0, precisava de mais um. Infelizmente, foi muito prejudicado pela arbitragem, mas parabéns pro Tupi, Galo Carijó aí. Vamos subir depois, né? Ano que vem tá pertinho, vou falar igual aquele rapaz, né? Ano que vem é logo ali. Ô, Márcio, Ailton, será que fica? Seria bom, né? Seria bom, mas acho muito difícil. O Ailton, na verdade, ele surgiu no América do Rio, né? Já começando a descontar ele e o filho dele também, o Cris, que até parou de jogar. Só que o Ailton é um camarada que já passou por vários clubes e agora no Tupi acho que ele deu uma acertada, né? É um cara que começou agora a despontar com essa passagem pelo Tupi. Então já recebeu. O Tupi é uma grande vitrine, não resta a menor dúvida. E ele já recebeu proposta até mesmo de time de Série B. Então acho muito difícil o Ailton continuar, seria ótimo, né? Só que o Walker, né, tá no Tupi há muito tempo, sabe disso, né? É muito difícil o Tupi também manter um elenco desse, porque a folha salarial é baixa, os outros clubes oferecem mais vantagens, então é muito complicado ele permanecer. Mas não resta a menor dúvida, uma ótima campanha do Ailton. Pelo Campeonato Mineiro a gente ficava preocupado em como que o time ia reagir durante a Série C, mas não resta a menor dúvida, fez uma ótima campanha. E só de se manter na Série C já é um grande resultado. Ninguém nem esperava isso. Todo mundo apontava o Tupi como time candidato ao rebaixamento. Então, já está de ótimo tamanho. Lembro até do São Bento também, que era outro time que todos em São Paulo apontavam como time quando ia lutar contra o rebaixamento. O time conseguiu o acesso. Então, parabéns, né, por esses elencos enxutos e essa folha salarial muito baixa. E o Tupi tem demonstrado ao longo dos anos aí que é um time de camisa e um time que vai chegar muito longe. Na toa como tem apelido de paizão, né, Walker? Ganhou esse codinome aí, paizão. Você tem, às vezes, no grupo, isso é natural. Qualquer grupo aí do futebol, a gente sabe como é que é, eu participei de vários, né? Então, às vezes você tem um probleminha no treino, alguma coisa, um jogador com outro, o Ailton chegava e já resolvia ali mesmo. Então não tinha grito com ninguém, ele já conseguia. Ele tem uma psicologia incrível, essa psicologia do futebol que ele adquiriu ao longo dos anos. Um boleirão, né? Então, esse boleiro no bom sentido, né, Márcio? Exatamente. Então, ele conseguia agregar, cara, o nosso grupo foi, assim, comprou ideia. Quando você compra a ideia... Respondeu à altura, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no Arena. Daqui a pouco eu volto lendo, inclusive, as opiniões aqui dos torcedores, né, do Tupi, após essa vitória diante do Fortaleza pelo placar de 1-0, mas infelizmente não conseguiu o acesso. E na volta a gente mostra tudo também sobre a 25ª rodada da Série A do Brasileiro. É rapidinho a pausa. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, nós já estamos de volta com a Arena Alterosa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Ferreira, o radialista, a Mônica, também a Thaís, todo mundo está junto acompanhando a Arena Alterosa. Estiveram no campo, né, no sábado acompanhando o Tupi e agora são ligadinhos aqui no Arena. Vou só dar uma nota para vocês aqui, o seguinte, falei da Copa Alterosa Sub-20, né? Os finalistas, o Aimoré Jubá e o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno. O Aimoré Jubá venceu o Sport Clube de Juiz de Fora pela semifinal, passou, e o time de São João Nepomuceno venceu o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino, que é daqui de Juiz de Fora, venceu nos pênaltis pelo placar de 4-2 e também avançou até a final aí da Copa Alterosa Sub-20. E agora, a gente está falando muito de arbitragem. Tem alguns lances aqui que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que o torcedor lamentou bastante. Pedi a Gi para colocar para mim aqui. Primeiro, claro, esse lance aí, que eu acho que não cabe interpretação, não tem nem polêmica nisso, né? O Ítalo não estava impedido mesmo e o Bandeirinha errou, né? Nem na mesma linha ele estava, nem na mesma linha. Se fosse, tava nem na mesma linha, estava atrás. Tinha tinha um zagueiro ainda à frente dele. Exatamente. Na hora do passe, né? Na hora do passe estava ali, então não tem nem como contestar. Mas é que uma coisa curiosa, que o Bandeirinha ele ficava quase no meio do campo, Márcio. O Ailton falou nisso. Ele não descia, não. De repente era de propósito. Nossa, o Bandeirinha não descia, gente. A jogada do Romarinho, que até a gente tá lamentando, né? Até agora, né? Eu falo, é por isso que o Neymar ganha tanto quanto ganha, né? Por isso que o Ronaldo fazia gol, o próprio Romário fazia gols e era realmente aí aplaudido. Porque
O Romarinho teve chance de dominar a bola, olhar para onde bater, mas a ansiedade, né, a inexperiência fez com que ele realmente desse esse chutão, achando que ia acertar o gol de qualquer jeito. Mas o Romarinho estava bem nervoso no jogo, né, Márcio? E ali entra o nervosismo também, a sede de fazer gol, né, Walter? Tem que fazer um gol para ficar tranquilo. E aí, talvez esse momento que a gente vai ver agora atrapalha. O goleiro do Fortaleza saiu totalmente equivocado nessa bola, né? Foi buscar a bola, a gente tá vendo o lance agora. A decisão dele, né? Ele viu a bola viajando, aí ele falou, dá. Só que tinha muita gente. Ali era de soco, né, não, Walker? Tá dividindo, né? Dá um socão nela. Ele ficou até com medo de socar e de repente ela sobrar, mas acabou sobrando mesmo. E aí pra falar mas ele foi muito bem. A gente falou muito de arbitragem, uma coisa que não deixa dúvida nenhuma. A gente tem imagem aí depois do jogo, né? Assim que o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou o final da partida, jogadores, a comissão técnica do Tupi toda indo lá questionar o Marcelo. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no final do jogo, né? Todo mundo cobrando, questionando, e realmente uma arbitragem, não vou dizer tendenciosa aqui, mas confusa e equivocada. O Marcelo de Lima Henrique já é um árbitro bastante conhecido, bastante polêmico, tanto que ele saiu da Federação do Rio, foi para a Federação de Pernambuco, acabou saindo da Federação de Pernambuco, voltando para o Rio. E, logicamente, dos jogos polêmicos que ele apitou, principalmente nos campeonatos do Rio de Janeiro. Então, bastante complicado. Já era uma situação assim, quando anunciaram o trio de arbitragem, Marcelo de Lima Henrique comandando esse último jogo, já realmente deu uma preocupação. Mas, volto a falar também, acho que faltou também para a diretoria do Tupi um pouco mais de peso, cobrança. A cobrança depois não adianta, depois do caldo entornado não adianta. Então, teria que realmente ter uma certa pressão antes para que isso não pudesse acontecer. Ele pudesse se sentir pressionado também, saber que o time do Tupi tem uma representatividade em Minas e, infelizmente, acabou aí fazendo toda essa lambança por conta dessa falta de representatividade também da equipe do Tupi. Daqui a pouco a gente volta a falar mais do jogo. Quero saber também a opinião do Walker, né? Que tá pertinho do Paulo Henrique, tá pertinho do Ailton. Será que eles ficam? Será que já saem? Vamos ver se o Walker solta alguma coisa pra gente aí. Só que antes, vamos ver agora os gols do Brasileirão, 25ª rodada. A gente começa mostrando o clássico entre São Paulo e Corinthians e depois a vitória também do Palmeiras diante do Fluminense. 61 mil São Paulinos lotaram o estádio. Melhor público do ano no país. Petros recebeu na ponta e chutou cruzado para abrir o placar. Numa das poucas chegadas que teve, o Corinthians empatou. Júnior Tavares tentou proteger a bola, mas Rodriguinho recuperou e tocou para Romero. Ele chutou forte. No rebote, Cleison deixou tudo igual. 1-1. O único gol do jogo foi marcado por Egídio. Ele bateu de fora da área e fez um golaço. A distância para o líder Corinthians caiu para 11 pontos, mas o Palmeiras ainda continua na 4ª colocação. O Flu é o 12º. O terceiro é o Grêmio, que perdeu do Bahia em Salvador. O árbitro marcou pênalti de Edilson em Alione no último minuto de jogo. Rodrigão cobrou e fez. Bahia 1-0. O resultado mantém o time baiano fora da zona de rebaixamento. O Grêmio foi ultrapassado pelo Santos, que no sábado derrotou o 8º colocado, Atlético Paranaense, com este gol de Bruno Henrique. O Flamengo apenas empatou com o Avaí e caiu para o 7º lugar. Pedro Castro marcou para o time catarinense e Rodney deixou tudo igual. O Avaí é o 14º. Confronto direto entre times que lutam contra o rebaixamento. E a Chapecoense venceu a Ponte Preta por 1-0. Gol de Lucas Marques. A Chape é a 9ª, enquanto a Ponte agora está na zona de degola. Fora de casa, o Cruzeiro venceu o lanterna Atlético Goianiense. Subiu para a 5ª posição. O uruguaio Arrascaeta fez o primeiro. Rafael Sobis ampliou. Luiz Fernando descontou, mas ficou nisso, 2-1. Chuva de gols em Curitiba. O Arley marcou o primeiro do Coxa sobre o Botafogo. Depois de cabeça, Roger empatou. Guilherme virou o jogo. Thiago Carleto deixou tudo igual de novo. Só que João Paulo garantiu a vitória do time carioca. O Botafogo entrou na zona de classificação para a Libertadores. O Coxa segue entre os 4 últimos. Em Belo Horizonte, Neilton abriu o placar para o Vitória, que saiu do Z4.
o Atlético Mineiro empatou com o equatoriano Casares. Iago colocou o time de Salvador na frente de novo. E o colombiano Trellis definiu 3-1. O resultado determinou a demissão do técnico Rogério Micali, do Atlético, que é o 11º na tabela. Essa é a baixa da rodada, né? O Atlético Mineiro está em busca aí do 3º treinador nessa temporada, o 6º na gestão aí do Daniel Nepomuceno. Mais uma pausa aqui no Arena, daqui a pouquinho a gente volta, ouvindo um trechinho da entrevista do Ailton Ferraz, que se emocionou, né? Ao saber ou não se fica, né? Ou se vai embora do Tupi. É rapidinho. Muito bem, já estou aqui perto dessas feras para a gente ouvir a última entrevista do Ailton Ferraz, né, que se emocionou, agradeceu todo mundo, né, a diretoria, torcedor, e falou, ainda não sabe, né, oficialmente se vai embora ou se permanece no Tupi. Vamos ver. Fizemos o nosso papel, cara. É o que eu falei para eles, esses garotos aí estão de parabéns, todo mundo desacreditado. A gente conseguiu vender uma ideia para eles, compraram a ideia. Então, assim, é um grupo de guerreiros, um grupo de homens. Falei que do meu orgulho de trabalhar com cada um deles. Se eu me emocionar bravo. Estou falando de pessoas importantes, então é difícil. E assim, de que eles fizeram o papel deles, né? Eles foram além do que todo mundo esperava. Caímos de pé, mas num todo, eu acho que estou muito feliz, né? Agradecer a presidenta, ao Fabinho que me trouxe para cá, brigou para eu vir para cá. Queria agradecer isso ao Fabinho, assim, já agradeci pessoalmente, mas dentro da mídia. Foi um cara muito importante, um ano parado, e ele acreditou em mim, né? Não só na amizade. E desde o Mineiro a gente conseguiu tirar o time, faltando 2 rodadas, não deixar descer, e fizemos uma campanha como essa. Grupo desacreditado, né? A gente sabia que, em termos de financeiro, todo mundo está passando uma luta. A presidenta, agradeci muito ela hoje, porque mediante as lutas que tem aí fora, nosso salário está todo em dia. E isso é muito importante. Eu costumo falar que todo trabalhador é digno do seu salário, e ela honrou isso. E isso também facilita para que os atletas possam jogar. E a toda a diretoria, né, que acreditou, a comissão técnica nossa, os atletas. Muito bem, né? A gente vai saber essa semana, oficialmente, né, se o Ailton fica ou não no Tupi. Walker Campos, muito obrigado mais uma vez pela presença, parabéns pelo trabalho e sorte aí pro nosso Galo Carijó. A luta continua, né? A luta continua, nunca para, né? Já tem muitos anos aí. Eu queria agradecer, faço minhas as palavras do Ailton. Agradecer a torcida, o torcedor que entendeu isso. E aos meus auxiliares, né? Claro. Não posso deixar de falar do Negrete, que voltou agora me ajudar, o Marco. Eu tive uma pequena lesão na coluna, mas mesmo assim a gente foi lá, trabalhou. E aos meus goleiros, né? Meus atletas aí, que nos ajudaram bastante. Tá certo. Obrigado, viu, Walker? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Márcio Santos, obrigado pela parceria. E é o que eu disse com o Walker, né? A luta continua, a torcida, pra gente ver o Galo novamente na Série B, permanece também, né? Não resta a menor dúvida. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, né? Então vamos falar aí do Galo Carijó, quem sabe ano que vem, um time melhor ainda do que a gente tem realmente presenciado durante esse ano. Obrigado, Márcio. Luiz Marmendes, ele ficou revoltado, me mandou um áudio de 1 minuto e 43 após o jogo. Né? Não vou citar o áudio porque não é permitido, né? Obrigado mais uma vez pela parceria. E agora vem ele, né? O Valmir Rodrigues, com a Alterosa em Alerta, primeira edição. Eu vou deixar para você chamá-lo, beleza? Beleza, mandar um abracinho pro Coquinho, pro Codô, mandar um abraço para você. Também o Guilherme e o Huguinho. Vem pra cá, Valmir! Vem, Valmir, né? Seu estúdio hoje só gente boa. Tá escapando só o Luiz Mar, porque nunca traz aquele doce que me promete, né? Impressionante como ele só promete, parece político. Segunda-feira, 25 de setembro, 11 horas mais 31 minutos, tá começando o nosso Alterosa em Alerta. A partir de agora,